Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de jogos, né? O jogo como uma atividade que pode ajudar o seu filho com TDAH. Vamos juntos? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que a gente acaba utilizando, né, nós profissionais da saúde, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, até os profissionais da educação, pedagogos, né, nós utilizamos muito as brincadeiras e os jogos para trabalhar com as crianças. Por quê? Porque o universo da criança é lúdico, né, e a criança ainda não tem maturidade neurológica para poder dizer tudo aquilo que ela sente ou como ela pensa, da mesma maneira que nós adultos conseguimos. Então, por isso é importante trabalhar de maneira lúdica, trabalhar com as brincadeiras, trabalhar com os jogos, porque a gente se aproxima muito do universo da criança e fica muito mais fácil e mais prazeroso para elas. Durante as brincadeiras e os jogos, a criança ela consegue experimentar novos comportamentos, novas situações, aprender e reforçar alguns comportamentos positivos que ela vai vivenciando no dia a dia. Então, por exemplo, é muito comum quando a criança inicia a vida escolar que ela em casa brinque de escolinha e que ora ela é professora, ora ela é o aluno, ou então no próprio convívio familiar ela pede para brincar de casinha e ora ela é a mãe ou o pai, ela que vai dar as ordens e as regras. Isso é muito comum e essa é uma forma dela ir aprendendo a se relacionar com o mundo e desenvolver uma série de comportamentos e habilidades. Então, desde a década de 90, os jogos eles foram inseridos no trabalho, né, da psicoterapia e eles vêm sendo bastante utilizados. Por quê? Porque os jogos têm uma organização, têm regras, têm normas, têm exceções, exclusões. Então, tem uma série de organizações que são importantes de serem trabalhadas no processo, né, de psicoterapia ou no processo do próprio desenvolvimento da criança, e ele vem sendo cada vez mais utilizado, né? E se a gente for pensar especificamente nas crianças com TDAH, né, as crianças com TDAH elas vão ter um déficit, né, de organização, vão ter um déficit em relação ao convívio social, a desatenção. Então a gente consegue e deve trabalhar, né, esses déficits da criança utilizando os jogos, né? Porque se ela tem uma dificuldade de se organizar com o jogo, que existe regras, início, começo, meio, fim, etc., a gente consegue ir trabalhando e reforçando esses comportamentos que ainda não estão adequados, mas que podem se tornar adequados se a gente utilizar essa ferramenta de maneira adequada. A criança, então, ela pode ter uma série de ganhos, né, se bem trabalhados. Então, ela pode desenvolver o autocontrole. Então, por exemplo, como é que a gente vai trabalhar essa criança no meio do jogo? Ela perde, qual que é o comportamento mais adequado que ela deve ter, que é, por exemplo, não jogar todas as cartas no chão, ou não ser agressivo com o colega, ou então, né, não desistir no meio da atividade, a questão da própria organização, como organizar o jogo, o espaço em que ela brinca, né? Então tem uma série de ganhos que a gente vai poder perceber que a criança pode desenvolver, na verdade, uma série de comportamentos adequados através do jogo. Então, por exemplo, ela pode desenvolver a atenção, já que ela precisa ficar focada ali por um determinado período de tempo naquela atividade. Ela pode desenvolver repertório social, né, que é, por exemplo, esse exemplo que eu dei agora também, né, de como me relacionar com quem eu estou jogando, mesmo se eu estiver ganhando ou perdendo. O próprio desenvolvimento cognitivo também, porque muitas vezes, né, os jogos envolvem a leitura ou a escrita, ou pelo menos a identificação de objetos, animais, números. E claro, com tudo isso a gente também acaba podendo trabalhar a autoestima dessa criança, porque a gente sabe também que a criança com TDAH, como ela tem uma série de dificuldades e tem dificuldades envolvendo a vida escolar também, né,
ela acaba, às vezes, tendo alguns problemas em relação à autoestima. E à medida em que ela vai jogando, vai aprendendo, vai internalizando as regras, né, vai progredindo nessas atividades, ela também tem um aumento de autoestima. Então, quando nós vamos pensar, principalmente nos jogos de mesa, o jogo de tabuleiro, além da organização e das regras que a gente já falou aqui, a gente vai ter um convívio social muito próximo, né? Então, normalmente, esses jogos são jogados em dupla ou divididos em 4 jogadores, e aí eu tenho uma possibilidade de observar bem de perto essa criança, né? Esses comportamentos, reforçar os que forem adequados ou não, né? Então, tanto o profissional, que pode ser da saúde ou da educação, a gente consegue fazer isso com bastante facilidade, mas a ideia é falar um pouquinho com vocês pais, para que vocês também, ao realizarem essa atividade com a criança, observem alguns desses comportamentos e consigam pontuar de maneira adequada. Eu vou explicar um pouquinho aí no decorrer do vídeo, mas já querendo dizer para vocês que é importante. O jogo de tabuleiro propicia isso para nós, porque o que acontece, né? Essa atividade, né, atividade lúdica de um modo geral, mas a gente falando especificamente desse jogo de tabuleiro que vai ser dupla, né, ou entre 4 pessoas, à medida em que a gente vai colocando isso em prática, essa atividade ela pode aproximar esse adulto da criança, né, porque eu tenho uma atividade de prazer ou de lazer ali, em que eu consigo observar, porque os comportamentos inadequados, eles vão aparecer à medida em que você vai jogando, que a criança vai ganhando ou perdendo, ela pode ter esses comportamentos, e eu vou criando um vínculo importante com essa criança. Então, nesse momento, além de eu estimular uma série de questões que eu já falei aqui para vocês, eu aproximo o adulto da criança e nesse momento também vai ser capaz da criança dizer algumas coisas ou demonstrar outros sentimentos que no dia a dia talvez ela não conseguisse, mas que no momento de lazer, no momento de aproximação do adulto da criança, né, talvez seja possível que a criança expresse alguns dos seus sentimentos ou das suas dificuldades, porque está no momento de descontração, mas de proximidade do adulto da criança. Então agora eu queria falar, por exemplo, de alguns jogos que vocês podem encontrar aí, são jogos comerciais, mas só são exemplos para vocês pensarem, e alguns talvez vocês já até tenham em casa, mas só para ilustrar um pouquinho o que esses jogos podem trabalhar. Então, por exemplo, para trabalhar questões relacionadas ao desenvolvimento da habilidade motora, tem o Jenga, que é aquele jogo que você empilha os cubinhos e a criança tem que tirar sem derrubar toda a torre, ou aquele próprio pega-varetas, né, que eu tenho que retirar sem deixar todas as outras caírem. Então, por exemplo, esse é um jogo que pode ser utilizado e que vai trabalhar as habilidades motoras. As habilidades cognitivas, por exemplo, elas podem ser trabalhadas através do jogo de dama ou do xadrez, que as crianças normalmente aprendem na escola, né? Então ele pode e deve ser estimulado, também pode ser feito em casa. Por exemplo, é um jogo que trabalha as habilidades cognitivas, o raciocínio lógico, por exemplo. As habilidades sociais, elas vão ser trabalhadas em qualquer jogo que a criança jogue com outras pessoas, que pode ser dupla ou grupos, né? Se for um jogo que ela jogue sozinha ou eletrônico, etc., isso não vai ser trabalhado, mas qualquer jogo que a criança tenha uma relação interpessoal, ela vai conseguir trabalhar e vai ser importante para ela trabalhar o relacionamento social. E pensando também para as atividades acadêmicas e cognitivas, por exemplo, o jogo imobiliário é um jogo bem comum e é um exemplo só para vocês entenderem, mas que, por exemplo, a criança ela vai ter que trabalhar a questão da leitura, né? Então ela vai ter que ler as instruções se ela já está alfabetizada, ela vai ter que pensar o raciocínio lógico matemático, ela vai ter que dar troco, né? Fazer a conta, então quanto ela vai comprar, quanto ela tem que receber de troco, mesmo no final, enfim. Então também esse é um jogo que trabalha essa série de habilidades, como tem outros por aí. Esses são só alguns exemplos que eu trouxe só para a gente poder ter, para vocês terem exemplos mesmo. Que é bastante importante da gente pensar, né, em todos esses jogos e pensando principalmente
como estimular os comportamentos adequados, né? A gente tem que pensar que fazendo esse tipo de atividade, a gente desafia a criança, né? E a gente consegue estimular e fazer com que elas reproduzam aqueles comportamentos que a gente entende como mais adequado. Então é o seguinte, dei para vocês esses exemplos de alguns jogos pensando nas habilidades, mas já que a gente precisa trabalhar os comportamentos, né, que a gente quer que essa criança desempenhe com mais facilidade ou com maior frequência, é importante que a gente utilize alguns combinados, né, algumas regras com a criança, então que isso fique claro antes da gente começar qualquer tipo de atividade, né? Mas a gente vai pensar especificamente aqui para os jogos. Então, a primeira coisa do jogo que a gente vai combinar com a criança é o seguinte, que a gente não pode desistir. Desistir não vai ser uma possibilidade. Se tiver muito difícil, ela vai pedir ajuda, mas a gente vai começar e vai terminar essa atividade. A outra questão importante que a gente vai combinar também é que durante o jogo a gente vai sempre esperar a vez do outro. A gente sabe que a questão da impulsividade ela é frequente para criança com TDAH. Então a gente vai combinar com ela que é o seguinte: se o jogo me diz que eu preciso jogar os dados, retirar a carta, fazer a leitura e etc. Então a gente vai combinar com a criança que desde o começo dessa jogada, então desde o momento que eu vou jogar os dados até eu finalizar a minha jogada, ela vai ter que aguardar a vez dela. Né? Então, e claro, o adulto vai fazer a mesma coisa, porque já que a gente quer que ela tenha comportamentos adequados, nós teremos que ter o comportamento adequado até para ela se espelhar, né? Então a gente vai combinar que a gente sempre vai esperar a vez do outro, e a vez vai ser desde o momento de jogar os dados até completar a jogada. Outra coisa super importante é a organização. Então, durante todo o jogo, a gente vai manter o tabuleiro, se for na mesa ou no chão, né? Mas vai manter da maneira mais organizada do início até o fim da atividade. E o fim da atividade é até guardar esse jogo. Então, a gente começa durante toda a atividade, se tem cartas, né? Se tem peças, a gente vai tentar deixar isso mais organizado, né? Da maneira mais organizada possível. E a gente vai guardar tudo isso ao final do jogo. Então, todo esse processo também é muito importante para a criança com TDAH, porque ela tem dificuldade para iniciar, permanecer e finalizar a tarefa. Então, a gente vai fazer esse combinado e vai manter até o final. Pode ser que nas primeiras tentativas isso não aconteça, mas a ideia é que a gente vá repetindo, né, e que ela vá internalizando esses comportamentos e ela consiga, né, com a ajuda, primeiro a gente vai precisar de bastante supervisão nossa, mas que com o tempo ela consiga começar, manter organizada e finalizar a tarefa e organizar novamente. O que pode acontecer, né? Quando essa atividade ela fica extremamente organizada, para a criança vai ser muito mais difícil, né? Então ela vai ter mais dificuldade e talvez ela perca um pouco o interesse. Né? Quando ela começa a perceber que tem muitas regras, que tem muitos combinados, pode ser que ela fale, eu não quero mais fazer essa atividade. Então, o que a gente deve também ter lá nos combinados é o seguinte: olha, a gente vai fazer essa atividade, né? E depois você pode assistir o desenho que você gosta, ou depois você pode desenhar, tá? Então a gente pode também fazer um combinado com ela. Isso não vai ser nos primeiros momentos, mas isso pode se dar ao longo do tempo, que ela começa a perceber que é uma atividade que exige muito dela, então ela vai perdendo o interesse. Mesmo assim, é importante então que os pais continuem, mantenham essa atividade. Diga para ela, olha, depois dessa atividade a gente pode combinar alguma outra que te dê mais prazer. E o que é muito importante, né, e aí vai depender muito também do comportamento de vocês, né, dos cuidadores, é o seguinte: é demonstrar para essa criança que o mais importante não é ganhar, né? O mais importante é o processo e principalmente o adulto ir demonstrando para a criança os pequenos ganhos ao longo do processo. Então, por exemplo, a criança não acertava ou acertava pouquíssimas questões ali naquele jogo. Ela começa a acertar mais, por mais que ela ainda não ganhe, ela já teve um desenvolvimento, ela já teve mais pontos, então a gente tem que demonstrar isso para ela. Olha, você está conseguindo, você está avançando, você foi muito bem nessa jogada,
né? Então, ir demonstrando também para ela que o processo é importante e que, principalmente, você, adulto, tá percebendo que ela tá tendo uma melhora nesse processo. Então, a gente tem que dizer para ela, né? E aí, à medida que a gente vai treinando, ela vai conseguir, né? E ela vai ganhar. Mas é importante que a gente não desista no meio do caminho, porque a gente sabe que a criança com TDAH, ela começa a se esquivar em muitos momentos, né? Então ela não quer mais, ela evita aquele tipo de atividade, porque ela não alcança, né, da maneira que ela esperava. Ela vai percebendo que ela tem dificuldade. Então é papel do adulto ir incentivando, e mostrando e apontando os ganhos que ela está tendo durante o processo. Então, pensando nos ganhos, né, que os jogos podem trazer para o desenvolvimento de habilidades das crianças, eu desenvolvi um jogo de tabuleiro específico para trabalhar as habilidades sociais da criança com TDAH. Lara, então o que são habilidades sociais? Já vou explicar para vocês. Então, habilidades sociais, elas são comportamentos que fazem com que a gente se relacione de maneira efetiva e adequada. Então, que a gente possa responder às demandas dos relacionamentos sociais de maneira assertiva, ponderada, da maneira mais adequada possível, com menos conflitos, por exemplo. E aí as habilidades sociais, elas são divididas em algumas características que eu vou descrever para vocês uma a uma. Por que eu pensei um jogo para trabalhar as habilidades sociais da criança com TDAH? Porque eu sei que essa é uma demanda frequente, uma queixa frequente dos pais, né? Então, assim, a criança com TDAH, ela vai ter muita dificuldade de se relacionar por conta dos próprios comportamentos que acabam sendo bastante inadequados e acabam afastando as pessoas, né? Então, às vezes, os próprios familiares se afastam, os colegas na escola, às vezes a relação com outras pessoas de autoridade, então os professores, enfim. Então, a gente precisa treinar essas habilidades sociais, né, dessa criança, para que ela tenha um convívio melhor, para que ela sofra menos nas relações interpessoais, já que a gente não tem outro jeito. Nós precisamos viver em sociedade e isso deve ser até prazeroso para a criança. E à medida em que ela vai sofrendo algumas situações, que ela não consegue lidar com isso, o convívio social também se torna muito desgastante para a criança, muito difícil. Então é importante que a gente ensine e treine mesmo as habilidades sociais da criança com TDAH. E essas habilidades, elas devem ser desenvolvidas desde os anos iniciais, né, da vida dessa criança e ao longo da nossa vida, né? Então as habilidades a gente vai trabalhando ao longo da vida, porque não são só as crianças que vão ter dificuldades, né, no relacionamento social. O adulto também vai ter, o idoso também vai ter, e a gente pode e deve desenvolvendo ao longo da vida. Quanto antes a gente conseguir ensinar e fazer com que a criança lide melhor com essas situações sociais, ela vai ter menos sofrimento. Então nós temos alguns comportamentos que estão diretamente relacionados às habilidades sociais, né? E o primeiro deles que eu quero destacar aqui é o autocontrole. Então é a capacidade de eu conseguir lidar, né, com aquela situação da maneira mais adequada possível. Então, por exemplo, se eu tô com muita raiva, eu conseguir me controlar, respirar e não ter um comportamento agressivo, que pode ser verbal, pode ser físico, enfim, né? Então, a capacidade de autocontrole, ela vai melhorar muito a qualidade das minhas relações sociais ou não, né? Se eu tenho pouca capacidade de autocontrole, vai ficar muito mais difícil eu me relacionar com os colegas no trabalho, na escola, enfim, tá? Então, o autocontrole é uma questão importante, é uma habilidade social importante que a gente pode trabalhar através dos jogos. E esse jogo que eu elaborei, que está disponível lá no meu site, eu trabalho essa questão do autocontrole com a criança. Outra questão bem importante é a questão da civilidade, que é bastante importante e que
é recorrente também essa queixa. Então é a criança poder cumprimentar, então chega no lugar, dizer oi para as pessoas, ou a pessoa cumprimenta e ela responder, né? Agradecer, dizer oi, dizer tchau, né? Então, porque essa também é uma queixa recorrente dos pais em relação à criança com TDAH. Então também a gente consegue trabalhar e eu fui formulando algumas questões para que a criança responda e que a gente vá treinando, que é importante eu dizer oi, eu dizer bom dia, ou a pessoa me disse oi, me disse bom dia e eu responder. Uma outra questão importante é a empatia, né? Que não é uma queixa tão frequente para criança com TDAH. Essa questão da empatia é uma questão mais tranquila, normalmente, né? Então eu me colocar no lugar do outro, eu perceber que o outro não tá bem ou tá triste, enfim. Normalmente essa queixa não é tão frequente para as crianças com TDAH. Agora, uma outra questão importante, e essa sim é mais recorrente em relação à criança com TDAH, é a assertividade. Então, eu responder de maneira adequada, mesmo que, por exemplo, eu sofra uma pressão, você precisa fazer isso, ou os colegas pressionem para fazer alguma coisa, eu conseguir responder a isso, mesmo que seja um não, de maneira mais adequada, né? Isso não precisa ser agressivo, não precisa empurrar, né? Eu posso dizer, me colocar de maneira efetiva, sem ser agressivo. Então a questão da assertividade também é uma questão importante para a gente trabalhar com a criança com TDAH, e eu também pensei em algumas questões específicas nesse jogo que eu desenvolvi. Uma outra questão bastante importante que está relacionada à habilidade social é a capacidade de comunicação, né? Então eu poder dizer se eu gostei ou não gostei. Então essa também é uma habilidade que precisa ser bastante trabalhada com a criança com TDAH, né? Porque ela vai ter dificuldade para dizer que ela não gostou, ou então ela vai ter um comportamento impulsivo. Ela nem vai dizer que ela não gostou, ela já empurrou, ela já jogou o caderno longe, ela ficou nervosa. Então essa é uma habilidade que precisa ser trabalhada. Precisa ensinar que ela pode dizer para o colega que ela não gostou, ao invés de empurrar o colega, ao invés de xingar o colega, né? Então a capacidade de comunicação é uma capacidade que precisa ser bastante trabalhada na criança com TDAH. Então também foi uma questão que eu trabalhei com bastante cuidado para poder treinar, né? Para poder fazer com que essas crianças desenvolvam a comunicação com melhor qualidade, né? Então dizer que sim ou que não de maneira assertiva, né? Então a assertividade e a comunicação, elas estão bastante relacionadas. Outras questões também que são importantes é a capacidade de resolução de problemas. Então eu tenho uma questão, então por exemplo, no próprio jogo, a gente está jogando, eu tô tendo dificuldade, é comum que a criança desista, não quero mais fazer, não vou fazer mais, e a gente poder trabalhar e dizer, não, vamos enfrentar e vamos ver que saída que a gente tem para resolver esse problema. Temos saídas, né? Então começar a demonstrar que existem possibilidades, aumentar o repertório dessa criança, né? E uma outra questão super importante em relação às habilidades sociais são as regras, né? E também uma habilidade social que precisa trabalhar muito com a criança com TDAH. Ela vai ter muita dificuldade em seguir as regras, em reconhecer autoridades, né? Então ela vai ter dificuldade porque às vezes o pai ou a mãe está falando, ela vai questionar, ou a própria professora. Então também essa questão da regra e da autoridade está bastante relacionada, principalmente quando a gente vai pensar na criança que tem TDAH e tem o TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador, que é a comorbidade mais comum relacionada ao TDAH, né? Então quando as crianças com TDAH apresentam comorbidade, essa é a comorbidade mais comum. Então, essa habilidade também ela vai ficar bastante prejudicada e a gente precisa trabalhar, estimular, fazer com que a criança ganhe outros repertórios, ou seja, que ela tenha outras ferramentas, que ela saiba que ela não precisa só bater ou só xingar, que ela pode dizer não, ou que ela pode pedir ajuda para um adulto, ou que ela pode tentar respirar antes de tomar a decisão. Enfim, a gente tem que mostrar para elas que tem várias possibilidades para que ela vá se desenvolvendo. Então, apresentando um pouquinho para vocês quais são as habilidades sociais, a importância, por que a gente precisa trabalhar, a gente já tem uma série de pesquisas que nos dizem que as crianças
com melhores repertórios sociais, elas vão ter uma série de ganhos relacionados até ao desenvolvimento de vida, né? Então, como eu falei, as habilidades sociais, elas precisam e vão ser desenvolvidas ao longo da nossa vida. Então, as pessoas com maiores habilidades sociais, elas vão ter um maior desempenho acadêmico, ou seja, elas vão ter uma baixa evasão escolar, consequentemente, elas vão ter uma melhor renda financeira, né? Então, a gente já tem uma série de estudos que vão demonstrando que a pessoa, ela vai concluir, vai ter mais anos de estudos, né? Vai conseguir alcançar melhores cargos, melhores posições de trabalho, consequentemente, melhor renda. Elas acabam tendo um senso maior de responsabilidade, de autoestima, de cooperação e um melhor envolvimento, uma melhor qualidade nas relações interpessoais. Porque, claro, se eu me comunico melhor, se eu sou mais assertiva, né? Se eu consigo ter mais empatia, a qualidade das minhas relações vão ser melhores, então eu vou conseguir manter amizades por longo tempo, eu vou conseguir manter um relacionamento amoroso por longo período, eu vou conseguir me manter no emprego por mais tempo, né? Então, é claro, eu vou tendo vários outros ganhos e esses dados são apontados em diversas pesquisas. E essas mesmas pesquisas, elas apontam que as pessoas que têm um déficit maior em relação às habilidades sociais, elas vão apresentar algumas desvantagens também, que, por exemplo, elas vão ter maior dificuldade nesses relacionamentos. Então, os relacionamentos, eles vão durar por um período menor de tempo, eles vão ter uma dificuldade maior de se manter nas relações. E ainda assim, né, essas pessoas, elas vão ter alguns outros problemas de comportamentos, como, por exemplo, a timidez, a baixa autoestima, insegurança, agressividade, impulsividade, né? Então, se eu não consigo controlar, né, ou eu não consigo desenvolver essas habilidades sociais, eu vou ter uma série de perdas também aí ao longo do meu desenvolvimento, né? Então, mostrando todas essas questões para vocês, o meu convite é que, de fato, vocês entrem lá no meu site, deem uma olhada nesse jogo específico, né, que eu criei para a gente pensar e poder treinar as habilidades sociais da criança. Agora, tem questões bem importantes, né, em relação à ferramenta, tá pronta, mas como vocês, pais, cuidadores, vão trabalhar isso com as crianças. Então, é bastante importante que vejam o jogo, conversem comigo, né? Comentem aqui, enfim, a gente vai conversando, mas assim, no momento em que você, pai e mãe, vai se disponibilizar para sentar para jogar com a criança, então você tem que estar tranquilo, né? Por quê? Porque você vai ser o modelo para a criança, né? A gente vai falar de algumas atividades e de algumas questões que são desafios para a criança. Então, por exemplo, leu a carta. Por exemplo, eu sei que eu tenho que acordar e tenho que escovar os dentes, eu não acho a pasta de dente, e aí então eu não achei e já vou tomar café sem escovar os dentes. Tá errado ou tá certo? Aí a criança vai dizer que tá errado, né? Porque ela já entendeu que aquilo tá errado, por exemplo. E aí o pai não pode dizer, tá errado, então por que você não faz? Porque o joguinho, ele vai dando vai dar a resposta certa e errada, e a criança, a gente quer que ela responda o certo, mesmo que ainda ela não coloque isso em prática. Então, a gente vai fazendo e vai repetindo para que ela coloque isso em prática, mas se na hora do jogo, quando a criança der a resposta correta, mesmo que ela ainda não consiga colocar isso em prática, o jogador que estiver ali com ela não pode desvalorizar, né? Então, tem que tomar um cuidado na hora em que a gente for colocar isso em prática, né? Então, o respeito, o cuidado com a criança. Você, pai e mãe, tem que estar num momento tranquilo, que esteja disponível, né? Porque tem que ser um momento educativo, em que você converse com a criança, demonstre, brinque e respeite, né? Não pode virar uma sessão ali de briga ou de reclamação, qualquer coisa nesse sentido. Tem que ser um momento educativo, tá? Eu dividi o jogo em 3 grandes áreas, porque a gente sabe que essas são dificuldades específicas aí
que vocês pais nos relatam. Então, falando bastante da rotina escolar da criança, então vão ter questões lá só dizendo da rotina escolar e como a gente espera que a criança se coloque em várias situações, que eu coloco lá. Um pouco da rotina do dia a dia, então as atividades da vida diária, escovar os dentes, tomar banho, alimentação e o relacionamento social. Então tem essas 3 grandes áreas que são as perguntas aí que eu fui elaborando para a gente trabalhar e melhorar o dia a dia dessa criança, né? Então eu espero que ajude vocês, eu imagino que vocês terão dúvidas. Não hesitem em me procurar, conversem, a gente vai tirando todas as dúvidas e eu espero que vocês façam bom proveito dessa ferramenta. As informações do jogo estão no site, mas eu vou deixar outras informações das minhas redes sociais, do próprio site, na descrição aqui do vídeo.